Amém. Boa noite a todos nossos amados, preciosos irmãos e irmãs, nossos amigos, a todos os quais sempre nos honram com sua sintonia, nos ouvindo, juntamente com o Espírito Santo de Deus para alimentar vossas almas. Nós estamos felizes e bendito é o nome de Jesus Cristo, pois nós sabemos que somente Ele merece todo o louvor, toda a honra, tudo que nós temos, nós devemos ao nosso Deus. Eu creio que mais essa oportunidade de hoje nós vamos ser ricamente abençoados. Ouvintes, cada vez que nós paramos diante de Deus, em cada tempo, em cada época, que todos os servos, todos os filhos, as filhas do Senhor, pararam um pouquinho, analisaram e tomaram parte junto à palavra de Deus, todos foram abençoados. Deus nunca deixou nenhum de seus filhos à mercê nas mãos do inimigo, sendo derrotado, humilhado. Deus sempre exalta aquele que lhe é querido. Mas para isso acontecer, todos nós precisamos ter humildade de espírito e saber, Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça em mim. Eu creio que cada irmão, cada irmã, aqueles que piamente amam a palavra de Deus, respeitam a palavra de Deus, está com esse desejo nos corações de cada dia mais ser fiéis a Deus, cada dia mais ser fiéis à sua palavra e apregoá-la em suas vidas, cada um de nós apregoando ela em nossas vidas, Que o Espírito Santo vos ajude, vos abençoe, queridos. Nós estamos às portas de grandes coisas, você vê as notícias, o noticiário por aí, amedrontando a nação, amedrontando a raça humana, mas nós estamos descansados, porque temos Jesus Cristo como o nosso único consumador da nossa fé, aquele que nos exalta quando nós humilhamos, aquele que nos humilha quando o homem está exaltado, aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que levanta, aquele que enche, aquele que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos que Ele fará isso para a sua noiva. Nesse final de tempo, final de era, Ele está fazendo isso para nós. Só não vê quem não quer enxergar mesmo, mas Deus tem descido de uma forma toda especial e nos livrando de todos os argumentos humanos, de todas as interpretações religiosas, e nos colocando direto, de cara a cara, com a palavra revelada, a qual tem vindo ao favor da noiva eleita e escolhida do Senhor Jesus Cristo. Espero eu estar falando hoje para uma partícula da noiva. Aleluias! Nós não estamos atrás de dissensões, ainda que somos açoitados por aí, verbalmente, não preocupamos com essas coisas. O que nós desejamos é que Deus abençoe todos os seus filhos, as suas filhas, e aquele ainda que não achou graça diante de Deus, para ocupar o tempo mais para Deus, para abrir o coração para Deus entrar na vida dele. Nós encomendamos a cada um nas mãos do Senhor e esperamos que esse livro bendito, esta santa e preciosa palavra, a mensagem que temos nessa área que estamos vivendo, a qual nos tira de todo o enredo denominacional, ela pode estar aí trabalhando na vida dos nossos preciosos irmãos, das nossas preciosas irmãs e ouvintes em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos agradecidos, porque Deus tem derramado suas bênçãos e ainda está derramando. Se você não é abençoado por Deus, você precisa examinar os credos aos quais você vive. Não interessa de que ala ele é, ala B, C, D, quem quer que for, mas você deve estar se alimentando exclusivamente da palavra de Deus e da mensagem da hora. Que Deus ajude vossos corações e que você, se você ainda não é batizado no batismo verdadeiro, irmãos, em o nome bendito de Jesus Cristo, o que nós não devemos falar é mentira, mas a verdade tem que falar tantas quantas vezes for necessário, porque muitos ouvem, nunca chegam ao conhecimento da verdade, mas eu creio que os filhos de Deus vão ouvir com ouvido espiritual, vai compreender a palavra de Deus, como os discípulos, a Bíblia diz, então lhes abriu o entendimento para compreender a palavra de Deus, mas eles não andavam com Jesus, não andavam, mas chega uma hora que aquilo desceu novo, através da revelação. Revelação significa dar-se a conhecer, Deus dando-se a conhecer ao seu povo nesta hora. E aqueles que são encontrados, são revelados por Deus, está caminhando na luz do Evangelho. Que Deus te abençoe, meu irmão.
Que Deus te abençoe, minha irmã. Esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ler uma escritura daqui a pouco que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Quer dizer, o livro de Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas no versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas no verso de número 8. E nós vamos meditar hoje num tema muito tremendo e muito abençoado, intitulado, Testemunhas. Aleluias! Você deve ser uma testemunha. Mas, enquanto você vai procurando sua Bíblia lá para acompanhar a leitura conosco, nós vamos rodando uma faixa musical. Deus abençoe a todos que estão entrando aí, está se aproximando, para que nós possamos, então, todos juntos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, então a escritura a qual foi anunciada diz assim para nós: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu vou ler outra vez. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos por ser participante disto, que o Senhor disse que nós seríamos testemunhas em todo lugar, Senhor. E aqui estou eu hoje, sendo uma testemunha, para testemunhar através da sua palavra. Estar ao teu lado, Senhor, não tem sido fácil, mas é louvável quando um homem, uma mulher, toma a decisão de testemunhar por ti. Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoe todos os nossos amados, preciosos irmãos e ouvintes, que de hoje em diante eles possam também ser testemunhas, ó Deus, da sua palavra, testemunhos das curas, testemunhas das libertações, testemunhos das maravilhas que o Senhor tem feito, está fazendo, inclusive e ainda vai fazer. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos por essas bênçãos, pedindo também ao Senhor que perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e aceita o louvor, ó Deus, que nós oferecemos nesta noite. E é no nome bendito do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, sermos testemunha. Você sabe que uma pessoa que não tem visto qualquer coisa, um acidente, algo, né? Se não tiver certeza do que ele tem visto, ele ou ela não poderá ser testemunha. O profeta diz que uma pessoa pode estar por lá de dentro de uma casa e através de uma vidraça, ele apenas ouviu um barulho, uma batida de um veículo, e ele não pode ser testemunha. Se ele ouviu, mas tem que ver, presenciar. Com isso nós entendemos que um irmão, uma irmã, um ministro, quem quer que for, para testemunhar de Jesus Cristo, tem que se tornar uma testemunha fiel e verdadeira. Agora, uma testemunha fiel e verdadeira, aquele ou aquela que quando ele conta aquele assunto 10 vezes é a mesma coisa. Não é aquele que fala algo aqui, diz que testemunhou, vai ter que repetir isso para frente, e a testemunha já é o contrário do anterior. Essa testemunha não serve. Tem que ser realmente pessoas que convivem, que sabem, que entendem sobre isso. Amém? Deus nunca vai chamar uma pessoa para Ele, uma pessoa que não crê e nem mesmo tampouco quer ser uma testemunha dele. Mas Deus vai tomar aquela pessoa que realmente pode ser testemunha, tem condições de ser testemunha. Uma que Deus pode dizer assim, nesse eu confio, nesta eu confio. Ele pode estar em qualquer lugar, ele vai ser testemunha de Jesus Cristo. Mas isso só vai acontecer quando ele estiver sobre ele, na vida dele, em pauta, no coração, na alma, no espírito dele. A virtude do Espírito Santo, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós. Isto foi prometido lá desde antes do dia de Pentecostes, e eles foram para lá e receberam essa virtude, né? Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas em todos os confins da terra. Isso dizendo que uma pessoa que tenha recebido o Espírito Santo de Deus, não importa a localidade, não importa a cidade, não importa o lugar, ele ainda continua sendo testemunha de Jesus Cristo. Ele ou ela poderá sair daqui lá para Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, na África, na Indonésia, em qualquer lugar. Se ele tem recebido a virtude do Espírito Santo de Deus, ele vai ser testemunha onde quer que for. Veja bem, então ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Deus revela a sua palavra, derrama o seu Espírito Santo sobre o homem e a mulher, ele e ela, então, para ser testemunha dos feitos de Deus. O mundo não consegue ser testemunha. Veja só, eles, de Deus não. Ele vai sendo testemunha de muitas coisas pecaminosas. Mas Deus nos chama para sermos testemunho dele. Aleluias! Que quando a hora vier, como já tem chegado, quando a Escritura mais uma vez está na parede, quando eles fazem o que querem, eles têm liberdade para fazer o que querem,
mas os filhos de Deus estarão sendo testemunhos da palavra de Deus. Amém? Por exemplo, se ele reconhece que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo, ele vai testemunhar isso. Testemunhar o quê? Com a sua vida, tomando o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo na sua vida. Aí ele passa a ser testemunha. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu participo de uma santa ceia com pão ázimo e vinho puro. Eu congrego através da palavra de Deus, unificado no Espírito de Deus. Então, testemunhas. Deus tira o homem e a mulher do pecado e coloca ele no patamar para ser testemunha dele. Amém? Veja só, que muitos, talvez naquele tempo, falaram que era testemunha de Jesus. Ah, mas não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Mas quando Jesus passou para as horas amargas, cruciais da sua vida, nós entendemos que os religiosos, os fariseus, os herodianos, essênios, libertinos, nazarenos e toda mais que diz que cria em Jesus, naquela hora eles se uniram para testemunhar contra Jesus. Irmãos, não tem teste melhor para nós, para a nossa vida, para nos fortificar, quando as horas de luta chegam para nós, para realmente mostrar de que material nós somos feitos. Se nós devemos testemunhar de como cristão ou não, mas tudo vai depender daquilo que você tem recebido. Se você passou pelo Pentecostes, você recebeu o batismo do Espírito Santo na sua vida, então existe o teste. Vem os açoites, vem críticas, mas você deve ficar de pé, porque Deus derramou sobre vós a virtude do Espírito Santo. Amém? E nós vamos caminhar através desta virtude. E não é amanhã ou depois que você vai perder isso. Você tem que continuar nisso. Se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus, você ama a mensagem do sétimo anjo, você ama a Bíblia Sagrada, tudo que é verdadeiro. Você não tem tempo para discutir com aqueles que não creem. Você não tem tempo para tentar se justificar a outros. Você tem, a única coisa que você deve ter é um tempo para ser testemunha de Jesus Cristo. E nesta hora tão crucial, tão difícil, é poucos os que estão realmente sendo testemunha de Jesus Cristo. Por sinal, muitos têm até vergonha de Jesus Cristo. Por que não dizer? Muitos chamados religiosos, pessoas de posições, têm vergonha de Jesus Cristo. Muitos irmãos e irmãs, você pode perguntar, você é um cristão? Fala, eu sou fulano de tal, sou doutor. Está preocupado em mostrar de que igreja, de que grupo que ele é, mas não está preocupado em falar assim, eu sou cristão, pela graça de Deus, creio em toda a palavra e procuro obedecer a palavra. Meus irmãos, no nome de Jesus Cristo, eu estou com uma mensagem aqui do profeta de Deus, e isso eu digo para os que amam a mensagem. Amém? Quem ama a mensagem. O tema testemunho, o profeta vai falar um pouco para nós, porque eu amo ouvir o profeta falar. Amém? Você tem que ouvir o profeta falar. Você tem que ter amor pela mensagem. Enquanto muitos se unem também, vão querer fazer falsos testemunhos contra a mensagem, mas o cristão, filho de Deus, é posicionado. Como funciona isso? Ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Se recebeu a virtude do Espírito Santo, você sabe como deve caminhar, trilhar esse caminho. Você não vai ficar no liberalismo, né? E também no legalismo. Você vai estar no centro da palavra. Ouça a mensagem de Deus. Leia a sua Bíblia a hora. Leia a sua mensagem e caminhe dentro da voz do sétimo anjo, igreja. Nós temos que parar dessas discussões e de puxar para cá, puxar para lá e correr atrás disso. Não é necessário para isso, porque Deus, se derramou a virtude do Espírito Santo sobre você, Ele sabe como cuidar de você. Amém? Por isso seja firme, fiéis, de pé, fortificado na rocha, na palavra de Deus, e tenha conhecimento dessas coisas. A Bíblia diz em Oséias 4, creio que é verso 6, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E muitas pessoas hoje, por não saber, ficam aí sem diretriz, não sabe que lado ouve, um diz uma coisa, outro diz outra, e tudo mais, e a pessoa fica ali alvoroçado e não sabe o que faz, sabe o que se deve fazer, vai aos pés de Jesus Cristo, receba esse tremendo batismo do Espírito Santo, e Ele vai te posicionar na palavra, Ele vai te colocar no lugar que você deve estar. Mas agora, se ficar cocheando dois pensamentos, fulano falou aquilo, Beltrano diz isso, aquele é contra isso, aquele não é tempo mais para isso, igreja.
Não temos tempo mais para discutir sobre essas coisas. O que nós temos agora é ajustar nossas vidas de acordo com a mensagem do sétimo anjo, crer na Bíblia Sagrada e tomar isso para nós. Amém? Que Deus o abençoe. Nós vamos ouvir um pouco da mensagem aqui para que você possa ainda mais ampliar a sua graça diante de Deus, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado. Até aqui podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajuda o Senhor. Amém. Deus abençoe e uma ótima programação a nós. Agora eu desejo ler algo no Novo Testamento, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Bem, eu acho que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Foi a maneira que o Espírito Santo fez os apóstolos agirem depois que ele chegou. Aleluia. No versículo 8, nós O lemos: Espírito Santo faz isso. mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, Bem, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, só por alguns momentos, eu quero usar o assunto de testemunhas. E agora vamos inclinar nossas cabeças na sequência para o momento de oração, por gentileza. Eu queria saber se nossa irmã poderia nos dar um pequeno acorte de Comigo Habita, algo assim, irmã, fazendo favor. Agora, cada pessoa aqui tem uma necessidade agora. Você gostaria de torná-la conhecida a Deus através do seu levantar de mão? amém. Apenas indicando a Deus, eu tenho uma necessidade, Senhor. A minha está levantada também. Amém. Que Ele possa abençoar a cada um de vocês e dar-lhe o desejo do seu coração. Aleluia. Enquanto cada pessoa da sua própria maneira, agora, exatamente da maneira que você ora na igreja, esta é a maneira que quero que você ore. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso Pai Celestial, Amém, Jesus. nós chegamos a Ti no final de outro dia. Oh, O lindo sol que estava nascendo nesta Amém. manhã agora se pôs e foi embora. oh, E as nuvens negras cobriram o céu. Nós te agradecemos pelo dia e pelas recordações que tivemos daquele Aleluia. grande dia memorial quando Jesus, o Senhor, ressuscitou dos mortos. Amém. Na verdade, como é a natureza, assim logo será ao pôr do sol do tempo está se pondo. Oh, Deus. Não levará muito tempo até que tudo esteja escuro. Muitos ficarão aqui, passarão por aquele período de tempo, É verdade. como haverá a fome e a sede de um relevamento à moda antiga, exatamente como o que tem encerrado. É. Deus, eu oro por aquela jovem mulher ali no hospital nesse momento. Esteve envolvida naquele acidente e deu ruptura num de seus pulmões. E rebentou o seu esposo, o esmagou, moeu. Seu coração foi para o outro lado, totalmente impossível para os médicos. Ajude a Não todos. queres tu ser misericordioso neste momento? Aleluia. Deus. Lembra, Senhor, do Sr. Pritch deitado ali, sufocando, morrendo, através da respiração sufocante. Enquanto estendia a mão pelo balão de oxigênio, ele recebeu a Cristo como o seu Salvador pessoal. Aleluia. Aleluia. Lá na casa funerária, hoje, enquanto estava ali ajoelhado na sala, aquela pobre e velha mulher com 80 e tantos anos disse que ela nunca tinha aceitado a Cristo como seu Salvador pessoal. Oh, Deus. E ali, na casa funerária, no funeral de sua neta, aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Aleluia. Que Deus esteja com ela. Amém. Abençoa todos aqui no tabernáculo, Senhor, Amém. nestas 2 semanas, que vieram conhecer a Ti. Sê com eles. Glória. Abençoa aqueles que foram batizados nesta manhã, que possam crescer em graça e no conhecimento do Senhor, Amém. até que estejam na estatura completa de Jesus Cristo. Então, um dia, serem tomados juntamente com Glória a Ele Deus. na nuvem, para encontrá-lo nos ares Amém. e estarem para sempre com Abençoe o a Senhor. todos. Abençoa a todos que estão aqui nessa noite, Aleluia. Senhor. Se houver alguém aqui que ainda não te aceitou como seu Verdade. Salvador, É verdade. Senhor. que esta possa ser a hora de sua decisão. Que Amém. possa vir amavelmente, humildemente, Glória a e Deus. aceitá-lo como seu Oh, Salvador pessoal. aleluia. Concede, Senhor.
Amém. E agora, como teu pobre, indigno e inútil servo, Ó Deus. parece caber a mim partir o pão da vida para o povo novamente nesta noite. Senhor, eu oro que tu auxilies nesta noite. Amém. Que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, venha, tome a palavra de Deus e a coloque em cada coração. Aleluia. Conforme sua Aleluia. necessidade. Aleluia. Então que ela possa ser regada com fé e trazer frutos em abundância. Amém. Concede, Senhor. Nós te amamos e Aleluia. cremos em ti Glória. e te servimos. Amém. Agora recebe nossa ação de graças, pois pedimos isso no nome do Senhor Jesus, teu Amém. Filho amado. Amém. Glória. Glória a Deus. Estamos iniciando esta noite este pequeno, curto estudo da Palavra de Deus. E enquanto o faço, desejo que cada crente esteja em oração profunda por mim agora. Não há ninguém que possa abrir esta Palavra de Deus. Podemos passar as páginas, mas para abri-la é necessário o Espírito Santo. O homem não pode fazê-lo. Esta não é nossa habilidade. João viu a Bíblia que se encontrava no céu e disse: não havia ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo, ou para desatar os selos. E então ele viu um cordeiro como se tivesse sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sobre o trono, abriu os selos e desatou o livro e o abriu para o povo. E possa ele vir nesta noite e fazer o mesmo. Jesus aqui estava apontando os seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo antes deles serem testemunhas. E o meu assunto nesta noite é uma testemunha. Agora, nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha. Tem que ser alguém que saiba de algo. E essa é a maneira que é quando estamos testemunhando pelo Senhor. É necessário alguém que saiba de algo. Então Jesus disse isso antes que eles pudessem se tornar suas testemunhas. Eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Então eles seriam testemunhas ao redor do mundo inteiro. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nos tribunais há dois tipos de testemunhas que valerão. Essas são olho ou ouvido. Agora, se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra não vale, porque você estava olhando através do vidro. Você tem que estar bem ali perto para realmente saber do que você está falando antes de você ser uma testemunha. Você tem que ouvir ou você tem que ver antes que você possa ser uma testemunha em um caso sério no tribunal. Você não pode dizer: a senhorita fulana me disse, ou o senhor fulano, ou o reverendo fulano me disse. Ele é uma testemunha, mas você não. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal, você mesmo estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que você está falando. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isso agora com todo respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica mais do que nunca. São pessoas que estão professando ser cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa, veja. Elas não são testemunhas corretas. Elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. E quando têm uma experiência, então se tornam testemunhas automaticamente, porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo, velhas coisas passaram, e tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Jesus sabia que antes mesmo desses apóstolos poderem sair e serem testemunhas corretas, que eles teriam que passar por experiências do que eles estavam testemunhando.
Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa, se cada cristão fizesse a mesma coisa? Simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo e então sairei para ser testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham? Não teríamos aqueles testemunhos frouxos e vagos. As pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem e vivem outros tipos de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo, ele diz: bem, veja ali, é esta a maneira que eles... E o diabo sempre chama a atenção para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. E não subestime sua habilidade e seu ramo de negócio, porque ele inteiramente sabe como funciona. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo, você realmente tem que ser uma testemunha. Deus tinha uma testemunha no Velho Testamento, uma de suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus em advertência que dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca. E que a construção da arca fosse de imediato e era para preparar o lugar para salvar o povo. Todos que entrassem pudessem entrar, e ele foi testemunha de Deus. Agora, a única coisa que ele sabia que Deus havia dito é que iria chover. Embora nunca houvesse chovido na terra, porém Deus disse que iria chover. Então, se Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. Então ele foi uma testemunha da palavra de Deus. E então ele foi chamado, ele saiu a preparar uma arca e preparou as coisas para a chuva, antes mesmo da chuva começar a cair. Então aí está outra testemunha de Deus. Houve um povo, certa vez, os judeus, da tribo de Judá, de onde obtiveram seu nome, porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram seus mandamentos. Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levar os cativos lá para a terra da Babilônia. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduravam suas harpas no salgueiro chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião. Toda sua vitória estava perdida, não porque Deus queria tirá-la deles, mas por causa de seu pecado. Os separou de Deus. É por essa razão, esta noite, que muitos cristãos não têm vitória. É porque seus pecados os separaram das bênçãos, separados, sozinhos em um lugar deserto. E nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Recordo muito tempo atrás, quando vínhamos aqui, tocavam Chegado à Cruz no piano. Quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja. Todos chorando, suave, brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil. O poder do Espírito Santo rompia. Antes de fazermos qualquer progresso, temos que nos quebrar primeiro. Amém. Você sabe, como o oleiro. O profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito de novo. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que ser quebrado primeiro. É como exatamente como no chão. Se você vai ter uma lavoura, não vai, tem que quebrar o seu solo primeiro e virá-lo todo. E então plantar sua semente e ela brotar. Amém. Depende do tipo de semente que você plantar, então, enquanto está quebrado. Assim, enquanto a lavoura está, o chão está todo quebrado, é hora para plantar a semente. Então, estes irmãos que se afastaram da terra prometida, lá na Babilônia, foram levados porque os seus pecados os haviam separado de Deus. Eu sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite, isto que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar ou flertar com o mundo,
você terá a mesma experiência se afastando de Deus, se afastando da verdade. E eu creio nisso. E eu sei que é verdade. Tenho estado no ministério agora 20 anos. Eu já vi toda sorte e espécie diferente de gente pelo mundo. Mas eu lhes digo, amigos, ore que olhem com desprezo. Mas eu gosto de uma reunião antiquada de quebrantamento. Alguém passou um certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, disse, aquela mulher, Billy, como você podia pregar? E aquela mulher sentada ali atrás com descortesia, chorando, gritando amém? Eu disse, talvez tenha sido muito por causa disso que eu estava pregando. Certo? Sim. Eu disse, se ela disse, bem, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo. Eu disse, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava. Ele disse, era ela uma pecadora terrível ou algo assim? Eu disse, não, ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. E chorando? Eu disse, sim. A Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos peixes. Amém. Isso é certo. Aquele que parte semeando, vejam, e semeando lágrimas, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos feixes, regozijando enquanto volta, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando, refazendo. Então volta regozijando. Amém. Correto. Estes filhos de Israel chegaram lá e estavam sob outro rei. Não, seu próprio rei havia sido levado com eles. Eles estavam sob outro rei, um rei cruel, rei Nabucodonosor. Então um dia ele disse que se qualquer pessoa, quando ele fez e levantou uma grande imagem nos campos, e disse que cada pessoa que não se inclinasse àquela imagem deveria ser lançada na fornalha ardente e ser queimada. Que acordo foi feito que aqueles rapazes deveriam ser queimados, cada um. E haviam 3 lá que anteriormente tinham recebido resposta à oração, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram suas costas para a imagem, e eles disseram, que te seja conhecido, ó rei, eu quero que você observe isso. Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis, não uma testemunha hoje e amanhã um fraco. Eu estava pregando em um culto fúnebre hoje e cortando fortemente. Alguém me questionou e disse, eu creio que a maior parte das pessoas eram pecadores. Não aceitaram a Cristo. Eu pensei que talvez eu tivesse sido um pouquinho duro demais. E quando eu estava saindo no carro da funerária, ele se aproximou e me deu um tapinha no ombro e disse, pregador, eu quero fazer um comentário a seu respeito. Eu pensei, Ele disse, é dessa maneira que eu acho que se deve pregar. Ele disse, eu não gosto de religião aguada. Eu pensei, rapaz, há esperanças para você. Isso é certo. Isso é certo, que realmente se coloque isso no lugar que merece estar. É exatamente correto. Então, esses filhos de Israel, esses Sadraque, Mesaque e Abednego, testemunhas de Deus, Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele sempre... Agora, eu quero que você entenda isso muito bem. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Glória a Deus. Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer, esse é minha testemunha. Amém. Chegou a ser um só homem certa vez, e Jó era sua única testemunha. E Abraão na terra, mas Deus tinha uma testemunha. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Agora, após algum tempo, queremos descobrir o que é realmente uma testemunha desse dia. Muito bem, observe. Esses homens, enquanto estavam lá, eles recusaram comer a comida do rei, beber seu vinho e recusaram-se inclinar a sua imagem. Eles foram genuínos, verdadeiros testemunhos de Deus. Então, às vezes, uma penalidade acompanha a testemunha. Às vezes, quando você testemunha por Deus,
você tem que sofrer um pouquinho. Verdade. Você recorda quando a mamãe lhe disse que você não poderia ficar morando em casa desde que você lesse a Bíblia e se comportasse de tal modo? Ou alguns dos vizinhos disseram, ou as crianças disseram na escola, que você era fanático ou algo assim, porque você era uma testemunha verdadeira? Recorda no trabalho que todos riam de você porque você era uma testemunha verdadeira? Bem, como caçoaram de você na rua quando você dava um testemunho? Porém, esse é um sinal genuíno da real, verdadeira testemunha. Amém. Deus deseja testemunhas. Glória a Deus. Agora, algumas pessoas dizem, eu testifico na igreja. Isso é bom. Mas, irmão, deixe sua luz brilhar em lugares escuros, onde seja realmente necessário. Nos cantos e nas estradas, nos bares, por lá, nas ruas, seja lá onde for que você estiver, deixe sua luz brilhar como uma testemunha. Glória a Deus. Amém. Observe, então a prova ardente chega, e cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia seu povo? Muito estranho. Então, logo que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, logo que Israel saiu sob o sangue, circuncidado, o Espírito Santo os guiou na forma de uma luz diretamente para o Mar Vermelho. E ali, encurralado, montanhas de um lado, deserto do outro, o exército de Faraó se aproximando e o Mar Vermelho os interrompendo, Deus os dirigiu diretamente àquele lugar. Por quê? Para obter glória. Então Moisés orou e Deus lhe disse para marchar em direção ao Mar Vermelho, segurando sua vara na sua frente. E enquanto ele andava, o Mar Vermelho movia-se de um lado para outro, exatamente através do Mar Vermelho, porque o caminho de Deus seguia através dele. Amém. Logo que eles saíram dali, foram bem em direção ao deserto do pecado. Estranho! O caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação ali, quando murmuraram contra Deus. Eles seguiram dali em diante de uma murmuração a outra, de uma prova a outra. Como o velho hino diz, alguns através de águas, outros através de tempestades, outros através de profundas provas, porém todos através do sangue. Esta é a maneira de Deus guiar, dirigindo seus testemunhos, suas testemunhas. Agora, quando chega a hora, o teste do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente. No entanto, se não fizer, nós não nos inclinaremos. Vamos nos inclinar à tua testemunha. Amém. Eu gosto disso. Eu gosto dessa velha coragem. Como o velho Stanley Robinson dizia, Senhor, dá-me uma coragem firme como cerne de madeira de lei. Esse é o tipo de testemunha que se deve ser. Coragem. Deus gosta que sejamos corajosos. Amém. Glória a Ele Deus. disse a Josué, antes dele atravessar, disse, tem muito bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você diz, bem, se Deus me falasse como ele o fez com Josué, eu teria coragem também. Ele disse a cada crente a mesma coisa. Estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Aleluia. Nunca vos deixarei, nem Amém. vos Glória desampararei. a Deus. Coragem. Vamos tomar a promessa, então. Deus nos deu a promessa. Sejamos testemunhas verdadeiras. Então eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais quente do que qualquer outra ocasião antes. É assim que o diabo faz. E, irmão, ele não faz nada pela metade. Ele empurra tudo que tem bem em você. Mas, graças a Deus, Deus tem uns empurrões que Ele mesmo dá de volta. Isso é certo. Glória a Deus. Muito bem. Veja ele. Então ele disse, agora observe, eu posso ver o rei Nabucodonosor sentado ao lado da grande fornalha e a fumaça, os céus estavam vermelhos. Eu imagino que houve uma reunião de oração que se deu a noite toda. Você sabe, quando você chega a uma prova, aqui está. Este é o problema com a igreja hoje.
conta-se com os próprios sentidos e habilidades em vez de levar ao Senhor em oração. É verdade. Isso é certo. Hoje, para começarmos ao enviar alguém a algum lugar, bem, se diz, nós vamos ter um pequeno conselho. Nos reunimos e dizemos, devemos fazer isso, ou vir aqui, ou fazer aquilo. Mas a Bíblia, nos dias antes de enviarem os apóstolos, eles se reuniram, jejuaram e oraram. E o Espírito Santo disse, separem-me Paulo e Barnabé. Amém. O Espírito Santo. Glória a Deus. Observem, não a opinião do homem, mas o Espírito Santo dirigindo, guiando. Amém. Glória a Deus. Observem, agora, a reunião de oração a noite toda, então eles tinham que mostrar do que eles eram feitos. Irmão, cada pessoa que professa ser um cristão, uma vez ou outra, você vai ter que mostrar do que você é feito. O diabo vai desafiá-lo. Quando o pequeno Tony Osborne, muitos de vocês o conhecem, chegou, eu estava sentado na varanda. Ele disse, irmão Branham, ele disse, eu estava na reunião. Eu vi aquele maníaco cair aos seus pés. Disse, o que posso fazer? Eu disse, agora Tony, não professe nada que você não possa sustentar. O diabo vai desafiá-lo nisso. Sim, ele o fará, e ele o fará imediatamente. Eu disse, então se você não pode sustentar, você sabe o que vai acontecer. Isso será um opróbrio. Então tenha certeza de que você esteja correto antes de fazer sua declaração. E isso é certo também, cristão. Esteja certo de que lá no fundo do seu coração, Deus o separou das coisas do mundo e o fez uma nova criatura. Então vá e diga ao povo que você é um cristão. Amém. Até que isso aconteça, permaneça no altar mesmo e morra até que você esteja tão morto quanto possa estar. Correto? Morra até você estar tão morto que não possa nem mesmo... Bem, isso é certo. Morto! Sabe, eu acho que hoje nós enterramos muitas pessoas vivas. Enterra-se as pessoas depois que morrem, não está certo? Sim, senhor. Ouça, irmão, um homem morto não discute com você. Você pode dizer o que quiser para ele, chamá-lo de todos os tipos de nomes, ele não dirá uma palavra. Por quê? Ele está morto. E um homem que está morto em Cristo, você pode lhe oferecer uma bebida, você pode lhe dar isto, aquilo ou aquilo mais. Mas ele está morto. Amém. E está escondido em Cristo, através de Deus, selado pelo Espírito Santo. Amém. É isto. Glória a Deus. Agora então, ele não pode fazer estas coisas porque ele simplesmente não pode fazer, é contra a sua natureza. Ele se torna uma nova criatura.
isso aí. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós, na próxima ocasião, nós vamos ouvir mais uma porção dessa mensagem tão boa, tão maravilhosa, intitulada Testemunha, né? E de hoje em diante, todos nós possamos levar a sério ainda mais e sermos testemunhas vivas na nossa vida, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver como cristãos. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou deixar mais uma faixa musical aqui, eu vou pegar as anotações ali e já já estaremos encerrando. Se você tem enfermidade, logo mais, para que Deus te cure, Deus te liberte, Deus te ajude. Amém? Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Com Cristo, Cristo comigo, é o meu caminhar. Dizem que a vida é sofrer, que é um constante penar, que tudo é sofrimento, que o mundo só faz chorar, e que a felicidade é coisa que não existe. Quem assim pensa só vive a sofrer e vive cada vez mais triste. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Vivo com Cristo, Cristo comigo, posso nunca caminhar. Eu também sei que a vida tem seus momentos cruéis. Se há caminhos cruentos que sempre ferem os meus pés, mas sei também que é preciso confiar mais no Senhor para ter paz nesta vida e também na outra ser vencedor. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Vivo com Cristo, Cristo comigo, é esse meu caminhar. Para quem vive a sofrer, para quem vive a chorar, há um caminho excelente para em paz me deixar. É Jesus Cristo o caminho Amém. Glória a Deus. de amor, ternura e paz. E quem viver com Jesus no temor não chorará nunca mais. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Vivo com Cristo, Cristo comigo, é esse meu caminhar. Amém. Graças a Deus, né? Nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos, os quais têm nos acompanhado, estão nos acompanhando, e que Deus possa ajudar nossos corações. Entre eles aqui, entre muitos, temos aqui Neodir Inácio, Tatiana Norberto e família, Wesley Horta, Paulo Martins e família, Val Freitas e Kleber Pelucci. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi muito bom estarmos unidos juntos em torno da palavra de Deus e que nós possamos caminhar através disso. Você sabe que a palavra de Deus nos separa de tudo aquilo que é errado. Somente Deus, através da sua palavra, faz isso para nós. Não é argumento, não é caprichos, mas é o Espírito Santo que veio desde o dia de Pentecostes sair sobre nós, nos ungindo, nos dando virtude para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Se tem alguém doente, enfermo, creia somente, amado Deus. Pai Celestial, abençoe meu irmão, minha irmã, essa vida que está enferma nesta hora. Ó Deus, que estão nos hospitais internados, Senhor, esperando ou já fez cirurgia, nós colocamos em tuas mãos todos os nossos irmãos, nossas irmãs, os nossos ouvintes, os queridos, Senhor, que o Senhor restaure a saúde deles, a dele cura, libertação, solução para todos os seus problemas, tanto no físico, como principalmente na vida espiritual.
Ser com o teu povo nessa hora, eu os abençoe, no nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amados irmãos, queremos notificar, como o sábado é o primeiro dia do mês, né? O primeiro sábado do mês, nós não temos a Santa Ceia esse sábado, nós adiamos para o sábado próximo, tá bom? Pulando esse sábado, no outro sábado, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, no horário das 18 horas, aqui no Tabernáculo, em Álvares Machado. Mas lembrando também que domingo próximo nós teremos culto, tá bom? Agora, quando é Santa Ceia no sábado, no domingo nós não temos culto. Mas domingo agora nós vamos ter, e a Santa Ceia ficará para o outro próximo sábado sem ser esse. Deus os abençoe, Deus os ajude. Se você deseja fazer uma visita, o nosso endereço de reuniões de culto aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Amém? Aqui no Jardim São Francisco, Álvares Machado. Rua dos Alagoanos, número 15. Os nossos cultos são todas as terças, as quintas e aos domingos, né? Terça-feira, culto de oração. Na quinta-feira, nós estamos rodando a mensagem do Profeta de Deus, que nós cremos. E domingo, às vezes, pregações, às vezes também junto com a mensagem. E nós vamos, assim, caminhando dentro disso. E na quarta-feira, nós temos live também especial aqui do escritório. Deus abençoe todos os nossos preciosos irmãos e irmãs. E tenham todos uma boa noite, em nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre vós, vos capacitando para, então, a partir de hoje, ser de testemunhas de Jesus Cristo. Deus abençoe e boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo e eu aqui andamos juntos, Ele sobre o mar, aqui sou eu, nessa caminhada eu e ele, mas refúgio em glória ao que venceu. Aleluia. Glória a Deus.